Bom, então, primeiro, toda vez que a gente vai falar de Ayurveda, a gente tem que lembrar que não é uma religião, né? Mas a gente a Ayurveda envolve, né, um campo de energia, envolve um campo espiritual também. E como é uma sabedoria que vem, que vou explicar isso para vocês, e que ela descende lá dos Vedas, que são escrituras, que contém toda a sabedoria do mundo. Boa noite, Nê. a gente a gente tem esse campo espiritual que envolve. Então, eu sempre gosto de começar todas as aulas, todos os procedimentos com a intuação de um mantra. E aí eu vou pôr ele escrito aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Estão conseguindo ver o slide direitinho? Joia, beleza. Então, esse moço bonito aí é o Senhor Danvantari. Ele é uma divindade hindu, né, dos Vedas, e ele é como se fosse a personificação do Ayurveda. Então, a gente entende que é ele quem trouxe toda a sabedoria que a gente usufrui, né, nos textos clássicos. Então, a gente faz uma reverência em forma de gratidão a essa divindade. E o mantra que eu vou entoar agora, eu coloquei aqui uma tradução para vocês. Eu vou ler, porque eu não sei ela de cor. Eu sinto ela, tá? Então, a gente sente. Então, o mantra, ele é assim: eu faço as minhas saudações àquele que é o Senhor de todos os devas e todos os seres espirituais. Tanto os espiritualistas quanto os materialistas fazem reverência aos pés de lótus de Dhanvantari. Ele erradicou e curou deste mundo o envelhecimento, todos os padecimentos, todas as doenças mentais e a própria morte. É aquele que provê todos os tipos de medicina e terapias. É um mantra muito bonito, e aí a gente vai sempre respeitar a crença das pessoas, né? Então, aqui, como vocês vão se tornar massoterapeutas ayurvédicos, eu preciso mostrar esse lado também mais espiritual para vocês. Mas para os nossos clientes não há tanta essa necessidade, depois eu vou ensinar como que a gente pode fazer isso lá na frente, tá? Então, agora vocês podem fechar os olhos, faça uma respiração profunda. O Senhor Danvantari faça de mim um canal para que vocês recebam esse conhecimento, para que a nossa aula seja produtiva, que tenha bastante entendimento. Namami Danvantari Madidevam Suraivan Ditapada Padman Loke Jararut Vayamurtu Nashanan Dataramishan Vividaushadinam Dataramishan Vividaushadinam Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Gostaram do mantra? Bonito, né? A Elon já me ouviu cantando esse mantra, né? No dia da apresentação, né? Sim, sim, eu lembrei, é isso mesmo. Legal. Bom, então vamos lá. A gente vai, então, nesse curso, aprender 3 técnicas básicas do Ayurveda, que são a Abhyanga, a Garshana e o Dwartana. A gente tem 2 variações de Abhyanga e 2 variações de Dwartana. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Lá no dia da aula prática, a gente vai aprender 2 maneiras de fazer essas 2 técnicas, e Garshana é de um jeito só mesmo, não muda muito, tá?
que vai mudar é de acordo com o paciente, algumas coisas que a gente faz diferente. Então, eu queria primeiro comentar com vocês um pouquinho da minha história no Ayurveda, como que ela começou. E a Márcia e a Lidiane estavam lá no comecinho comigo, a Nisita também. E eu dava aula, né? Eu era professora de alfabetização. E eu estava passando por um processo, assim, bastante adoecedor, né? Então, eu casei muito novinha, fiquei grávida muito nova, e eu fiz a faculdade que deu para fazer. E eu gostei de trabalhar com educação por muito tempo. Mas chegou um momento que parecia que não me cabia mais ali, sabe? Que não era mais o meu lugar. E aí eu comecei a ter muita dor de cabeça, crise de labirintite, um estado emocional muito desequilibrado. Então eu tinha muita irritabilidade, nem eu me aguentava mais. Imagina quem estava comigo, né? Foi uma fase muito difícil. Então, eu me lembro que uma colega minha da escola falou: por que que você não procura o yoga? É, tem algumas asanas, algumas coisas no yoga que ajudam muito a enxaqueca e labirintite, né? E aí eu sempre gostei muito da cultura indiana, então eu falei, bora, vamos experimentar, ver o que tem nesse yoga aí, né? E aí comecei a fazer. E essa minha professora na época, um dia, numa das aulas, ela levou um chá. E aí que ela apresentou o Ayurveda para nós. Isso foi lá para 2012, mais ou menos. 2013, finalzinho de 2012. E, e aí eu tomei aquele chá, eu acredito que seja um chá digestivo, né, com alguma erva bem simples, porque eu nem me lembro o que que era. E ela falou, esse é um chá ayurvédico. E aí explicou que era o Ayurveda, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei muito bem por muitos dias com aquele chazinho, né? Aí eu achei super interessante aquilo. Eu falei, tem coisa aí nesse negócio desse Ayurveda aí, vamos ver o que que é isso. Aí comecei a pesquisar no Google e comecei a aplicar algumas coisinhas na nossa rotina. Bem coisa simples, né? Exercícios de respiração, aguinha morna de manhã, umas coisinhas bem bobinhas. E aí a minha vida começou a mudar completamente. Então, com pouquinhas mudanças, eu tive, assim, muita transformação. Aí foram acontecendo diversas situações, e quando a gente começa a entrar num caminho que é para ser, as coisas vão fluindo, né? E aí surgiu um curso que eu comecei a fazer, e depois que eu terminei esse curso, eu me senti pronta para começar a fazer as práticas, né? E mandei bala. Até que eu decidi fazer minha transição de carreira. Então, eu trabalhava na escola, atendia à noite. Na escola à tarde, à noite estava atendendo. Às vezes atendia de manhã, aí sábado. E aí foi indo até que eu achei que tinha uma clientela suficiente para começar a trabalhar definitivamente. Aí foi quando eu fiz uma parceria com a Lidiane. A gente começou lá, em 2017, acho, se eu não me engano. 17 por aí, 18. E aí as coisas foram crescendo, foi aumentando, foi aumentando. Aí conheci a Márcia e nós mandamos bala também. E aí tudo foi fluindo, né? E eu vou explicar um pouco para vocês também por que acontece essa fluidez quando a gente entra no caminho, né? E o Ayurveda é isso. Então, transformou a minha vida. E hoje eu só vivo de Ayurveda. Tenho minhas duas filhas maravilhosas. A minha mais velha está com 20 anos na faculdade já. Então todo mundo fala: Nossa, você é tão nova, tem uma filha dessa idade. Aí eu brinco: É por causa da Ayurveda. E é isso aí, a gente vai fazendo o que pode, né? Então vamos começar definitivo. Aqui eu coloquei uma sequência do que a gente vai estudar nas partes teóricas, né? Separei por módulos, aí eu vou mandando para vocês os módulos, as apostilas, tudo direitinho lá no grupo, tá? Então, o que que é o Ayurveda em si? O Ayurveda, em sânscrito, significa sabedoria da vida, né? Então, ele é um sistema de saúde, e lá na Índia existem os dois sistemas de medicina moderna e medicina ayurvédica, e é muito utilizado lá. Então, tem hospitais que só trabalham com Ayurveda, né? E essa sabedoria da vida, ela entende que todos os elementos que estão do lado de fora, fogo, terra, ar, água, o espaço, tudo isso também está do lado de dentro, só que cada um da sua forma representada, obviamente, né? E a gente tentando entender quanto de cada um desses elementos a gente possui no corpo, a gente consegue trabalhar para tentar manter eles em equilíbrio,
tá? Assim como o Yoga, né, o Ayurveda, ele descende dos Vedas, que são esses antigos livros que foram transcritos ao longo aí de milênios, né? E existem várias escrituras dessas. Então, tem sabedoria de tudo lá dentro dos Vedas, né? De astronomia, de astrologia, de matemática, de artes, de música, de medicina, né? E o yoga é como se fosse uma ciência irmã do Ayurveda. Eles se complementam, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês só para conhecer um pouco, tá? Isso aqui, na verdade, é para a gente entender o início, a história do Ayurveda, mas para a gente trabalhar na prática, não tem necessidade de vocês decorarem essas coisas. A hora que for para decorar, eu vou falar. E aí, a gente tem alguns livros, né, dos Vedas, que é o Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. E o Ayurveda, ele é como se fosse uma extração, né, um capítulo ali, um livro que foi retirado do Atharva Veda. E aí, a partir desse Atharva Veda, é que foram criados outras escrituras, que são os livros clássicos que a gente estuda até hoje. Então, como por exemplo, o Charaka Samhita, que fala sobre a medicina interna. Então, no Charaka, a gente tem o estudo, por exemplo, das cirurgias. Então, há 7.000 anos atrás, já se estudava, já se sabia como fazer pequenas cirurgias e até transplante, cirurgia plástica. Tem muita coisa ali que é usada hoje na medicina moderna e que, se a gente consultar os tratados, existe uma similaridade muito grande em instrumentos, em a maneira como se utiliza determinados instrumentos. Então, é muito bom saber que a gente está difundindo tanto a Ayurveda pelo mundo para que toda essa sabedoria seja resgatada, né? O Sushruta, o Sushruta, que é da cirurgia, o Charak, é sobre como se fosse uma clínica médica, tá? E aí depois a gente tem outros livros também, como o Ashtanga Hridaya, por exemplo, que é o que a gente mais estuda, que tem uma linguagem mais próxima, porque ele possui muitos comentários. Então é mais fácil da gente compreender e ele foi um livro muito mais traduzido também, tá? Bom, então como que se originou? Há muitos milênios de anos atrás, um grupo de yogis subiram lá no monte do Himalaia, lá em algum lugar bem alto, e entraram num estado de meditação muito profundo, né? E nesse momento, toda essa espiritualidade que envolve o Ayurveda e todo esse conhecimento do universo foi passado para essas pessoas. E aí elas refletiram muito sobre isso tudo e foram passando essas informações de geração em geração. Então, eles explicavam para os discípulos, para as pessoas que os seguiam, e eles foram passando essas informações. E eles foram aplicando as informações e eles foram também fazendo uma análise de observação para ver se aquilo realmente funcionava. Por isso, os livros que a gente estuda têm tantas observações e tantos comentários, porque a partir do que está escrito no clássico lá dos Vedas, né, no Atharva Veda, existem muitas outras coisas que foram sendo incluídas durante esses milênios todos, de acordo com essas observações. Por isso que a gente fala que a palavra principal do Ayurveda é depende. Porque tudo depende de como aquilo funciona para você. Então, às vezes funciona para minha família inteira na minha casa, mas para mim não funciona. Porque tudo depende dentro da Ayurveda, porque cada um tem uma constituição muito individual, tá? Então, essas observações foram sendo feitas, eles foram fazendo anotações, e aí eles decidiram, então, compilar tudo isso nos livros que a gente estuda hoje, né? Então, foi falando, foi cantado, foi poético, até que eles decidiram transcrever. Aqui tem uma imagem de um desses tratados, assim, original, vamos dizer. Muita coisa foi perdida durante a colonização pela Inglaterra, lá na Índia, por questões religiosas, muita coisa foi destruída, muita coisa se perdeu, mas
muito também se manteve, né? Os slides estão passando para vocês? Tá mudando? Jóia. Bom, então aqui quem já entende um pouco de yoga sabe que a filosofia Samkhya é um estilo de vida, né? Que baseia toda o yoga, né? E dentro da Ayurveda a gente também utiliza esse conhecimento para conseguir colocar em prática os ensinamentos do Ayurveda e também para compreender nosso lugar no universo, nosso lugar como pessoa, para a gente conseguir alcançar os objetivos do ser humano aqui nesse plano, né? Então, a filosofia Samkhya, ela significa mais ou menos o conhecimento da verdade. Então, você imagina, a gente tem a sabedoria da vida, que é o Ayurveda, unida ao conhecimento da verdade. Então, é só coisa boa, né? Então, a gente entende, dentro da filosofia Samkhya, que o homem, quando ele escolhe fazer uma coisa, ele automaticamente tem que arcar com a consequência daquela escolha que ele fez, como se fosse a lei do karma. Nessa filosofia, o karma não é um castigo, né? Porque aqui no Ocidente, às vezes, a gente ouve falar assim, né? Ah, tá pagando o karma dela. Não necessariamente. O karma também pode ser bom. Tanto quando a gente vê uma pessoa que tem uma vida muito próspera, abundante, em todos os âmbitos da vida, a gente costuma falar, olha, essa pessoa tem um bom karma. Ou seja, ela recebe a consequência dos atos que ela teve, né? Isso é o karma. E é mais ou menos baseado nisso essa filosofia. Então, toda ação tem uma reação. Se a ação é boa, a reação é boníssima. Se a ação é má, a reação também é má, né? E aí, para a gente alcançar, então, o principal objetivo do Ayurveda, né, que é longevidade, que é estar saudável, tudo aquilo que a gente fala ali no começo do mantra, a gente precisa seguir 4 regras básicas. Então, essas regrinhas seriam Dharma, Artha, Moksha, Kama e Moksha, tá? Eu vou explicar cada uma delas para vocês. Então, o Dharma, geralmente a gente ouve falar assim, ah, esse é o meu Dharma. Então, a gente tem a tendência de achar que é o meu propósito, né? O meu propósito de vida, o meu Dharma é fazer isso. Também pode ser traduzido como um propósito, mas, na verdade, ele é um dever. Então, é algo que eu vim para esse plano realizar que eu devo fazer, de qualquer forma. E aí, eu posso exercer, por exemplo, ser mãe, né? Então, vai que eu tenho o dever de ser mãe. Não necessariamente eu tenho que gerar um filho para exercer a maternidade, né? Se o meu propósito é ser mãe, eu posso exercer essa maternidade de diferentes formas. Pode ser cuidando de crianças, pode ser cuidando de animais, pode ser cuidando até das pessoas da minha família, né? Porque a gente fala de mãe, já pensa logo em cuidados, mas existem inúmeras outras facetas da mãe, né? Então, isso eu estou dando para exemplificar que o nosso dever pode ser exercido de diferentes maneiras, tá? E também pode ser traduzido, né, como uma prática e respeito aos rituais, aos deveres religiosos na vida humana. Isso vai dentro da crença de cada um, né? Então, deveres religiosos, não necessariamente, aqui mais refere-se à sua própria espiritualidade, que ela pode ser trabalhada e exercida independente de você ter uma nomenclatura religiosa, né? Ah, eu sou católico, ou eu sou evangélico. Não, você não precisa ser nada para você exercer os seus deveres com a sua espiritualidade, né? E por que que isso seria primeiro ponto? Porque, infelizmente, não existe como a gente alcançar o último ponto lá seria a felicidade, a libertação, se a gente não trabalhar a espiritualidade também, né? Por isso que dentro de um procedimento, de um atendimento de Ayurveda, independente da técnica, existe um movimento de energia, né? Porque imagina só, olha essa história toda que eu estou contando, quanta energia não está envolvida dentro dessa sabedoria, né? Então é inevitável. Vai acontecer uma troca de energia entre o cliente e o terapeuta, vai acontecer uma energia no lugar. E aí depois eu também vou explicar para vocês como a gente pode se proteger, como a gente pode
dentro da crença de cada um, tá? Bom, a autorrealização é o mais elevado Dharma que existe. Então, se o meu dever está encaixado com aquilo que eu gosto de fazer, por exemplo, é uma realização, né? Isso é maravilhoso. E o Dharma nos leva à realização da prosperidade no mundo, né? Então, geralmente, nos traz abundância, porque a gente realiza o que precisa com satisfação. E aí, automaticamente, só coisa boa vem, né? Então, o Dharma é por que eu estou aqui? O que que eu vim fazer nesse plano? Qual é o meu dever? O que que eu preciso realizar nesse lugar, né? E eu comentei uma vez, eu não sei se a Elo vai se lembrar, e também não me recordo se foi no dia que a Elo estava. Para a gente identificar qual que é o nosso propósito, é muito difícil, né? Às vezes a gente leva uma vida inteira e não descobre. Mas um exercício simples é a gente tentar se recordar de quando a gente era criança e quando a gente estava sozinho e não tinha ninguém olhando, o que que eu gostava de fazer, né? Tava só eu e Deus ali. O que que eu fazia que eu me sentia realizado? Era dançar, era cantar, era desenhar, era falar sozinho, era brincar com o cachorro, era cuidar da planta, sei lá, né? Pode ser tanta coisa. Então, às vezes, a gente se recordar disso, pensa lá na sua primeira memória possível, do que você mais gostava de fazer. Geralmente, isso é o seu propósito. E aí, mas eu gostava de pular corda. E como é que eu vou colocar isso hoje na minha vida adulta, né? Ué, de repente você pode ser um educador físico, tem tantas opções, entende? Então a gente obviamente vai interpretar essa sensação para uma realidade de agora, né? É um exercício para se fazer bastante interessante. E eu, quando eu fiz isso para mim, eu me recordo que eu estava dando aula. Eu era professora com um monte de bichinho de pelúcia me escutando. Então, de algum jeito, eu vim por esse caminho. Hoje eu continuo dando aula, só que agora é de Ayurveda, né? Então, a gente acerta, geralmente, quando a gente pensa qual que é a primeira lembrança satisfatória lá, esse é o nosso Dharma, tá? Então, para a gente alcançar o Dharma completinho, assim, a gente precisa seguir esses 8 caminhos aqui, tá? Uma compreensão correta, um pensamento correto. O que seria correto, né? Isso é relativo para algumas pessoas, mas é tudo aquilo que não vá te causar mal e nem vai causar mal ao outro. Isso é o correto, né? Se não fez mal para você, não fez para o outro, é uma coisa correta. Então, a compreensão, o pensamento, a palavra, a ação, o esforço, a atenção e a concentração. Quando a gente aplica, perdão, e o modo de vida também. Quando a gente aplica esse lema de não faz mal para mim, nem faz mal para o outro, em todas essas questões aqui do nosso dia a dia, muito provavelmente a gente vai alcançar a prosperidade. E a gente vai conseguir exercer o nosso dever, o nosso Dharma com excelência e completude, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Joia. Vamos para o próximo, então, que é o Artha. É o que eu preciso, né? Então, é a nossa obrigação por meio do trabalho. Não é mais cuidar da espiritualidade, ou escolher o que eu quero fazer, ou decidir por que eu vim para esse mundo. É o que eu preciso fazer para alcançar a prosperidade, porque esse plano que a gente vive é um plano material, independente de sistema político, se é capitalista, se não é, o que seja. A gente precisa exercer funções, né? Então, quem não trabalha fora, por exemplo, não tem que ir até um trabalho, um emprego, tem que exercer funções na casa, né? Tem que fazer suas obrigações. Quem trabalha fora tem as suas outras obrigações e assim por diante. Então, exercer obrigações e exercer o nosso dever por meio do trabalho é uma coisa que não tem como fugir. Porque se a gente foge de uma dessas premissas, a gente não alcança a libertação espiritual, tá? A liberdade, a elevação e a felicidade. Então, faz parte. Agora, quando a gente consegue unir o trabalho com o Dharma, né? Com o que a gente gostaria de exercer na vida, e isso ser o nosso trabalho,
aí tudo vai fluir mais fácil ainda, tá? Esse é o grande desafio para nós, né? E por isso que a gente costuma começar com uma coisa e depois precisa fazer uma transição de carreira, porque a gente vai alinhando. E esse alinhamento acontece com a maturidade também, né? Com as experiências da vida, que não significam nada, não tem nada a ver com idade, né? Experiências e maturidade não tem nada a ver com idade. O próximo é o Kama, que é o que eu quero. Então, é uma meta de vida em se obter alegria, prazer e satisfação. Porque nós, como seres aqui desse plano, a gente tem uma forma de viver que é fugir da dor e correr para o prazer, de diferentes formas. Pode ser um prazer de alimento, de música, de bem-estar, de relacionamentos, inúmeros tipos, né? E fugir do que adoece, do que traz dor, do que traz tristeza. Então, isso é uma função natural da gente. E não precisa fugir disso, né? Muitas pessoas, como alguns religiosos, que se... Como é que é o nome quando a pessoa faz um voto de castidade, abstinência de viver com as pessoas, sabe? Esse estilo de vida. Isso é para pessoas que já estão muito lá na portinha para se libertar, porque não é necessariamente obrigado a abrir mão do prazer, muito pelo contrário. A gente só precisa aprender a como usufruir desse prazer de uma maneira saudável, né? Então, a meta da nossa vida é obter alegria, né? Obter felicidade. Então, quando a gente encontra o nosso propósito, o que que eu vim fazer aqui? Como que eu posso fazer isso? E o que que eu quero fazer? E tento unir todas essas três coisas em uma só, muito provavelmente as coisas vão fluir mais fáceis, tá? Não que você não vá ter desafios ou que as coisas vão igual mar de rosa, porque isso não existe. Mas elas são, a tendência é que seja tudo mais leve, tá? E por fim, moksha, que é quem eu sou. Então, quem eu me tornei depois de tudo isso que eu vivenciei, né? Essa é a principal meta da experiência humana, que é a expansão da consciência, é quando a gente se liberta desse plano material, quando a gente não precisa mais trabalhar, não precisa mais sentir dor, nem sofrimento, nem alegria, porque a gente é a própria alegria, é a própria prosperidade, é a própria energia, né? E aí a gente ouve falar, às vezes, sobre o samsara, que é uma roda, né, das reencarnações. Então, isso tudo na filosofia védica, Samkhya, né? A gente nasce e renasce. Então, nasce, vive, morre e renasce. E a libertação e moksha é isso, é você não precisar renascer aqui novamente, e você já aprendeu tudo o que precisava, e agora você vai atuar em outro plano, de repente ajudando outras pessoas a alcançarem esse objetivo ou realizando outras tarefas, né? Mas você vai continuar realizando tarefas, porque somos seres imortais, né? A gente só vai trocando de avatar. Bom, então, é tudo uma única coisa, estão todos interligados, né? O Dharma, a Artha, a Kama, todos se unem para que a gente possa alcançar a moksha, tá? Onde que o Ayurveda entra nisso aqui? Entra para nos ajudar dando suporte, ferramentas, para que a gente consiga exercer essas três coisas com bem-estar, para que eu consiga ter equilíbrio, para compreender, para realizar, para trabalhar, para entender qual é o meu propósito. Então, a Ayurveda entra como uma ferramenta para que a gente exerça todas essas metas para alcançar, então, essa libertação que é moksha, tá?